Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vou comentar o melhor quadrinho de faroeste do ano? Muito provavelmente sim, hein? Que ano, hein? Que ano, meus amigos, para ser colecionador de quadrinhos de western. Aqui eu tenho nas mãos Undertaker, um lançamento da editora Pipoca e Nanquim. São 332 páginas, naquela que é a edição integral deste título do Javier Dorizon, né, com artes do Ralph Mauer e cores da Caroline Delaby. Acho que é isso. Bom, o que eu posso te dizer? Esse ano a gente já teve Bouncer pela Cass Comics, pela Comic Zone. Já tivemos O Último Homem também pela Cass Comics. A Pipoca Nanquim já vem lançando alguns volumes do Blueberry. E sem falar nos techs que tem saído tanto pela Mitos quanto pela Panini. Um prato cheio para colecionadores de histórias de Velho Oeste, e talvez a cereja do bolo seja essa edição que eu tenho em mãos. Isto porque um amigo meu, um abraço, Matheus, lá do Talk HQ, ele falava muito que Undertaker era um quadrinho que elevava essa coisa da história de Velho Oeste ao estado da arte, né? Porque a narrativa é uma narrativa muito mais madura, muito mais densa, e a arte é uma arte envolvente, uma arte que não é falar que é só que é bonito, porque tem personagens feios também, mas isso é um elemento que ajuda a gente a se envolver ainda mais em uma trama que não é para se distanciar do mundo real, é para nos aproximar de um período que a gente não viveu, mas que a gente tem a oportunidade de conhecer as histórias daquela época, né? Undertaker traz a história de um protagonista perturbado e sombrio, que é o Jonas Crow, um cara que ele tem uma profissão, hoje em dia, uma profissão que já entrou em extinção, que é o Papa Defuntos. O que é um Papa Defuntos? Seria algo equivalente hoje a um agente funerário. Era um cara que no Velho Oeste ele era contratado para maquiar, vestir, preparar um cadáver para ser enterrado, inclusive providenciar o caixão. E a partir dessa profissão que a gente vai conhecer esse personagem, que é esse protagonista, que no primeiro momento parece ser um bebum, um pé rapado, e que está fazendo aquele serviço porque nada mais sobrou para ele. Mas é aí que a história começa a nos apresentar algumas camadas e algumas das reviravoltas mais interessantes que eu li esse ano. O Jonas é contratado por um cidadão que é o personagem que vai movimentar esta primeira história aqui do Integral, que é o Devorador de Ouro. O Devorador de Ouro é um desses senhores de Minas, rico e bastante envelhecido, já decidiu que vai morrer. E é por isso que ele contratou o Jonas. Quando o Jonas chega na cidade achando que vai enterrar alguém que já está morto, ele descobre que na verdade o seu contratante está vivo, pretende morrer e tem algumas intenções sombrias a partir da sua morte. São essas intenções sombrias que vão movimentar uma trama que é uma trama de perseguição. Só que aqui, se lembra daquele filme Um Morto Muito Louco? Imagine se esse morto muito louco carregasse uma fortuna. Bom, eu não vou entregar muito da história, mas o que dá para dizer é que para cumprir o seu contrato de trabalho, o Jonas vai precisar da ajuda de alguns outros personagens. E é aí que entra algumas das coadjuvantes mais bem desenvolvidas que eu já vi nos quadrinhos. Uma é a Rose, uma garota que por algum motivo trabalha para esse senhor que contratou o Jonas, e a outra é a Lin, que também trabalha por ali e é uma personagem que carrega o lado humorístico da trama, porque ela é uma chinesa, que a gente fica ali meio na dúvida se ela sabe falar ou não. O roteiro dela é um roteiro para entregar algumas situações cômicas, mas ela é muito durona. Dos três personagens, ela é a mais decidida a cumprir a missão de enterrar o seu patrão. Só que eles vão ter que fugir de toda uma cidade, de toda uma galera que trabalhava para esse dono de uma mina e que se acham injustiçados com a decisão que o patrão tomou de morrer, vamos dizer assim. Essa trama parece meio simples no começo e se você for um cara que já leu muitos quadrinhos pode até dizer, é previsível. Não é. Não é previsível.
tem um certo ponto que ela vai entregar a violência esperada de uma história de Velho Oeste com a elegância de um quadrinho europeu muito bem escrito e muito bem desenhado. Essa primeira trama serve para não só apresentar a rotina, o método de trabalho, mas também um pouco dessa personalidade do Jonas Crow, que é um cara que está muito longe de ser qualquer tipo de personagem simpático. Ele é antipático, ele é até certo ponto interesseiro, cínico e adota como um animal de estimação um urubu. Por aí você já vê que tipo de cidadão que ele é, né? Mas o meio que ele vive e as pessoas com quem ele interage o empurram cada vez mais para isso. Essa história, o ogro, essa história do Devorador de Ouro e a Dança dos Abutres, compõe esse primeiro arco, que é um arco muito interessante, mas a grande história desse encadernado, ao meu ver, é o Ogro de Santercamp. O Ogro de Santercamp é outro arco com duas histórias, que começa com o Ogro de Santercamp e depois passa para a Sombra de Hipócrates, onde nós vamos conhecer um passado do Jonas, que é um passado envolvendo a participação dele no exército e talvez uma possível deserção. Mas por que a gente vai conhecer esse passado? Porque mais uma vez ele vai ser contratado para prestar os serviços dele como papa defunto, agora acompanhado oficialmente de algumas pessoas que já fazem parte da sua equipe, e é aí que eles vão perseguir uma figura do passado do Jonas que dá para classificar como uma espécie de médico serial killer. Esse cara é o tal do Ogro de Santercamp, é um médico absurdamente perturbado que promove uma série de experimentos cirúrgicos em uma época onde nem existia anestesia, por exemplo. E esses experimentos fazem com que as pessoas fiquem revoltadas, mas algumas outras pessoas veem valor naquilo que o cara faz porque ele escolhe ali seus pacientes, né? Para além disso, esse médico ele desenvolveu uma espécie de poção que era um remédio vendido na época e algumas pessoas tomavam esse remédio e tinham suas mazelas diminuídas. Então esse cara ele é uma figura bem ambígua, é um antagonista que quase te seduz a torcer por ele e não pelo Jonas. Essa perseguição é mais uma perseguição que vai se estender pelo vasto território do Oeste, né? E passa por esse lugar aqui chamado de Santercamp, onde a gente vai ver uma história muito mais sombria, uma história muito mais... quase um silêncio dos inocentes se passando no Velho Oeste. Ao mesmo tempo que os nossos protagonistas perseguem um serial killer, uma pessoa próxima do Jonas vai se seduzir, vamos dizer assim, pela proposta e pela capacidade que esse cara tem de envolver as pessoas na sua mistura ali de ciência e magia sombria. Não tem nada de magia, é ciência mesmo. Esse quadrinho me surpreendeu porque quando eu li Bouncer, eu fiquei com a impressão de que, principalmente o Bouncer das primeiras histórias, a gente estava vendo um faroeste mais cru, um faroeste mais denso. Aqui, a gente tem esse tipo de narrativa nesse faroeste, mas que também procura desenvolver o lado mais humano dos personagens. O Jonas, ele é um cara que vai só fazer aquilo que lhe interessa na maior parte dos tempos, das decisões que ele tem, mas a convivência dele com a Rose e com a Lynn vão atribuir a ele uma coisa mais tridimensional, um novo papel, uma nova visão de mundo, né? A carruagem do Jonas, onde ele prepara os seus defuntos, acaba se tornando um personagem nessa história. Mas o Ogro de Santercamp se destaca dos outros dois arcos como a história que apresenta mais sobre o passado do personagem e sobre como ele mudou da primeira história que a gente conhece para o final dessa daqui. Mas essas não são as últimas histórias, não dá para fazer um arco com um personagem desse tamanho de Velho Oeste sem colocá-lo interagindo com povos indígenas americanos, né? Então nas histórias O Índio Branco e Salvage, a gente vai ver de novo o Jonas tendo a sua profissão como norte, e essa profissão coloca ele em perigo constante, porque dessa vez ele vai precisar com um cadáver cujo
a família não tá afim de perder. Cara, é muito louco. É muito louco. E eu não quero me entregar muito da história. O que dá para dizer Undertaker é um quadrinho que vai agradar tanto o cara que gosta de Tex, quanto o cara que gosta de Ken Parker, quanto o cara que leu e curtiu Bouncer. Se você também gosta de histórias como aquelas minissérie Yellowstone que passa aí no stream da vida, você vai curtir. Esse quadrinho tá com capa dura, 330 e poucas páginas, o preço hoje tá com 30% de desconto na Amazon, então 31%, já dá para você aproveitar e comprar como parte da promoção de Black Friday. O link está aqui na descrição do vídeo. Você não paga nada mais por isso e ajuda o canal para ter esse gibizão na sua estante. E vou te falar, hein? A edição tá belíssima, a tradução aqui é do Fernando Paes e vou te dizer, um quadrinho, além de bonito, parrudo, bem grande, muito maior do que um quadrinho americano convencional e com uma história espetacular de Velho Oeste. Olha aqui o tamanho para vocês compararem. Então, já fiz todos os meus elogios possíveis, estou encantado com o universo de Undertaker. Apesar da gente ter todas as histórias já compiladas nesse integral que a Pipoca Nanquim lançou, espero que em breve a gente tenha novidades e outras histórias do Jonas, porque é um personagem cativante. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Um forte abraço. Até a próxima.